inegável que Peppa Pig está entre os desenhos infantis mais populares do mundo, conquistando o coração de várias gerações. Mas já parou para perceber que alguns detalhes do show não têm nenhuma explicação? Ou, pior ainda, não fazem o menor sentido? Por exemplo, você já reparou que nunca, em nenhum dos mais de 300 episódios de Peppa Pig, os personagens são mostrados de frente? Isso mesmo! Todos os personagens, sejam eles humanos ou animais, são sempre vistos de perfil. Mesmo de lado, conseguimos ver os dois olhos dos personagens, o que nos faz pensar, será que se víssemos os personagens de frente, eles teriam 4 olhos? Parece uma ideia maluca! Mas pense bem, a única exceção a essa regra são os vegetais falantes, como o Senhor Batata, que são vistos sempre de frente. Mas se você parar para pensar, falar de vegetais que falam é ainda mais estranho do que imaginar personagens com 4 olhos. Prepare-se para mergulhar nesses mistérios e levantar as perguntas mais intrigantes sobre o mundo da Peppa Pig. Descubra um pouco mais do universo encantado da Peppa Pig agora com a gente! Já que tocamos no assunto dos vegetais, não podemos esquecer do episódio O Senhor Batata Vem Até a Cidade, que nos faz questionar muitas coisas sobre esse personagem tão peculiar. Logo no início do episódio, a família Pig está assistindo ao programa do Senhor Batata, onde ele ensina a todos a importância de fazer exercícios físicos e, claro, de comer vegetais. Mas aí surge o dilema: batatas também são vegetais, certo? Aliás, são um dos vegetais mais consumidos no mundo. Quando as crianças perguntam ao Senhor Batata se deveriam comer batatas, ele simplesmente não tem resposta. Isso faz a gente se perguntar, será que o próprio Senhor Batata nunca tinha pensado nisso antes? E mais, como um vegetal como ele ganhou vida e se tornou um personagem que incentiva as crianças a comer vegetais? Esse é um mistério que talvez nunca seja desvendado. E em se tratando de vegetais falantes, sabemos que o Senhor Batata é apenas um deles. Mas quantos mais existem? E como eles surgiram? Temos, por exemplo, o Super Batata, que eu, sinceramente, achava que era apenas o Senhor Batata disfarçado de herói. Mas acontece que os dois são personagens completamente diferentes. Sim, isso mesmo! Existem 2 batatas que andam por aí. Além disso, no episódio do Show de Natal, descobrimos ainda mais vegetais que falam e têm vida própria. A Senhora Cenoura, Mirtilo e Brotinho são alguns dos outros personagens que vemos. Todos eles têm braços, pernas e até vozes, o que levanta a questão de onde surgiram essas criaturas. Algumas teorias dizem que eles são frutos de experimentos de laboratório que deram vida a esses vegetais. Outros afirmam que são apenas personagens mágicos. Mas será que existem mais por aí? Quem sabe talvez exista até um Senhor Beterraba escondido por aí. E se eles são experimentos, quem é o cientista por trás disso tudo? Ah, se esse mistério também te intriga, comenta aqui embaixo Batata, em homenagem ao Senhor Batata e todas as aventuras que ele proporciona no universo da Peppa Pig. Outra grande questão no universo da Peppa Pig é do que os predadores se alimentam. Afinal, estamos falando de animais que, na vida real, são grandes caçadores. Mas nesse mundo, parece que isso não acontece. Um bom exemplo é o Doutor Urso, que aparece no episódio em que George fica doente. Todo mundo sabe que ursos são enormes carnívoros, certo? Mas no desenho, ele é um médico simpático, que só está ali para dizer o óbvio, que George pegou um resfriado. Outro exemplo intrigante é quando o Papai Pig projeta uma casa para uma família de lobos morar. Essa, com certeza, foi uma grande referência aos 3 porquinhos. Lembrando que na história original, o lobo estava bem interessado em fazer dos porquinhos seu jantar. Será que essa história não passou em nenhum momento pela cabeça do Papai Pig? E não podemos esquecer o leão e a crocodila que trabalham no zoológico. E nesse caso, quem ficou mais assustada com eles foi a Madame Gazela. Acho que ela sabe de algumas coisas. Então, se os predadores não caçam, o que eles comem? Será que viraram vegetarianos? Mas, como eles são vegetarianos, se eles devorarem o Senhor Batata ou o Mirtilo, será que voltariam a ser carnívoros? Essas perguntas nos fazem pensar demais. Agora, voltando àquela situação curiosa que mencionamos sobre a Madame Gazela. Lembra que ela foi a única a se assustar ao ver um leão e uma crocodila trabalhando no zoológico? Isso não foi uma coincidência. E existe uma teoria para isso. A Madame Gazela pode ter centenas de anos de vida. Se pensarmos bem, faz sentido que ela se lembre de uma época onde esses animais eram caçadores vorazes e não trabalhadores comuns em um zoológico. A teoria que envolve a Madame Gazela é a de que ela é, na verdade, uma vampira. Sim, aqueles seres que se alimentam de sangue. Isso pode ser observado no episódio de Halloween, onde não vemos o reflexo dela no espelho, o que é uma característica clássica dos vampiros. Além disso,
Em outro episódio, ela diz que os morcegos a fazem lembrar da sua terra natal, que, muito provavelmente, é a Transilvânia, terra do famoso Drácula e o lar de todos os vampiros conhecidos. Mas o que nos deixa intrigados é como ela acabou indo parar na Inglaterra e se tornando professora de uma turma de crianças pequenas. Essa parte da história é um verdadeiro mistério que esperamos um dia ver esclarecido. Quem sabe em um futuro episódio, não é mesmo? O mundo da Peppa é um lugar bastante único, cheio de animais que falam, além de vegetais dançarinos, que também são celebridades que já mencionamos no vídeo. Mas será que você sabia que existem também alguns humanos por lá? Isso mesmo! Embora seja algo bem raro de se ver, eles estão presentes nesse universo esquisito. Um exemplo interessante aparece quando vemos o Papai Noel aparecer várias e várias vezes nos episódios de Natal que existem no desenho da Peppa. Outro momento curioso que mostra a presença de humanos é quando, em um episódio, um pirata comum caminha bem em frente à delegacia da cidade. E o detalhe engraçado é que o policial, no exato momento, comenta que não entende o motivo de os piratas nunca irem até eles para pegar seu dinheiro de volta. Essa cena é um verdadeiro achado e levanta mais perguntas sobre a relação entre humanos e animais nesse mundo colorido e divertido. Diante disso, começamos a perceber que o universo da Peppa é habitado por 3 tipos de seres: os animais falantes que conhecemos bem, os vegetais que também interagem como pessoas e os humanos que, apesar de serem raros de aparecer, definitivamente existem. Mas o que nos intriga mais é: onde será que esses humanos vivem? Eles moram escondidos? Talvez em uma cidade afastada? E por que eles aparecem tão pouco? Ainda não sabemos as respostas dessas perguntas, mas sabemos que se você, assim como nós, é fã de desenhos animados, com certeza deve aproveitar e clicar agora mesmo no botão de inscrição. Temos certeza de que você vai adorar os próximos vídeos que estão por vir. Outro aspecto curioso e que chama atenção na série animada da Peppa Pig é o fato de quase todas as casas estarem localizadas sempre no topo de colinas. Ao longo dos episódios, praticamente todas as construções que vemos seguem esse padrão. Até mesmo quando o Papai Pig aparece projetando uma casa em um episódio, ele já começa todo o seu trabalho pensando em construir na parte mais alta possível da colina, o que, sem dúvida, deve trazer muito mais trabalho para ele. Mas há uma exceção bem interessante: a casa da Rebecca e do Richard Coelho. Apesar de a entrada da casa também estar localizada no topo de uma colina, a estrutura dela em si não está posicionada sobre o solo, como as outras casas, mas sim abaixo dele, como se estivesse embutida na colina. Esse detalhe faz bastante sentido se considerarmos que coelhos vivem em tocas, o que é retratado de forma fiel no caso da família da Rebecca Coelho. Porém, tirando essa exceção, todos os outros lugares que aparecem no desenho, como a casa da Peppa, a escola e outras construções, estão sempre posicionados no alto. Mas por quê? Não há uma resposta oficial sobre isso. Mas muitos fãs especulam que o motivo por trás dessa escolha seja devido à geografia da região onde moram. Pode ser que a área seja propensa a enchentes, o que explicaria por que as casas e a escola estão sempre em locais elevados. Um detalhe interessante que reforça essa teoria é o fato de que o Vovô Pig, em um episódio, consegue chegar até a casa de seus netos usando um barco. Essa teoria faz muito sentido, e se for verdade, significa que o Vovô Pig é definitivamente a pessoa mais preparada de todas. Afinal, quem mais teria a brilhante ideia de manter um barco prontinho para ser usado em situações de emergência como essa? Vamos falar agora de uma das questões mais intrigantes e, de certa forma, perturbadoras de Peppa Pig. Ela está relacionada diretamente ao episódio O Carro de Bombeiro. Nesse episódio, vemos o Papai Pig e seu time de futebol se reunirem para fazer um churrasco. A princípio, parece algo bem comum, mas se você prestar bastante atenção, vai perceber algo estranho no meio desse grupo peculiar. No churrasco, entre os membros do time, temos uma zebra, um coelho e um pônei, todos eles conhecidos por serem animais vegetarianos. Mas não para por aí. A coisa fica ainda mais bizarra quando notamos a presença do Sr. Touro e do Sr. Pig. O que é curioso aqui é que esses dois personagens representam justamente os dois maiores grupos de animais consumidos em churrascos ao redor do mundo: carne bovina e carne suína. Então, isso nos leva a uma pergunta que pode mexer com nossas cabeças. Que tipo de churrasco está sendo feito aqui, considerando que os próprios personagens são animais? A ideia de qualquer tipo de carne sendo servida nesse cenário já se torna algo extremamente perturbador, especialmente quando consideramos a presença de animais que poderiam, de certa forma, estar no menu. Agora, se pensarmos um pouco mais, qualquer que seja a resposta, ela remete a uma situação quase tão desconcertante
quanto o famoso hambúrguer de siri do Seu Siriguejo, no Bob Esponja. É melhor não nos aprofundarmos muito nisso, porque quanto mais você pensa, mais o encanto desses desenhos, que marcaram a infância de tanta gente, pode começar a desaparecer. Depois de refletirmos sobre tudo isso, não há como negar que Peppa Pig nos deixa com várias perguntas para lá de intrigantes, não é mesmo? Para fechar o vídeo com chave de ouro, estamos deixando 2 outros vídeos incríveis que estão aparecendo na sua tela agora mesmo. Você só precisa escolher qual deles quer assistir e clicar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!